Reunião de forças, humildade e disciplina. Para começar este estudo, tomo o meu testemunho como exemplo. As pessoas que me perseguem são um grupo. A união é uma semente de vitória. Eles têm disciplina, haja vista que me perseguem diuturnamente e sempre inventam novas abordagens. Ainda que estejam presos nesse juízo, são unidos e disciplinados. Ora, o que lhes falta para que vençam? Falta-lhes a humildade, ou seja, a ciência. E a ciência verdadeira é saber que Deus é o autor da vida, de uma vida eterna. Ou seja, falta-lhes usar os instrumentos de guerra com a ciência que vem de Deus. Eu vou citar os versículos 5 e 7 do Salmo 11. O Senhor examina o justo e o injusto. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover sobre os injustos brasas e enxofre um furacão violento. É a parte que lhes cabe, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e os corações retos contemplarão a sua face. O juízo, quando se vê impossibilitado de vencer um argumento, tende a se destruir ou destruir os outros. Mas, quando ele se vê internamente impossibilitado, ele tende a dar lugar a outro juízo. Assim acontece com o aprendizado. E esse aprendizado não é possível sem o reconhecimento do erro e reconhecimento de um fundamento que não lhe permite errar novamente no mesmo sentido. Quando um juízo se vê obrigado a permitir a sua própria conversão a Deus, seu entendimento que está no espírito recolhe da memória que está na alma o que entende por sagrado. O que é sagrado para ele? O juízo do sagrado não permite que seja tomado pelo juízo que está prestes a morrer, porque é profano. Eu chamo a atenção para os versículos 1 a 4 da primeira leitura. O rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus tecidos de ouro e couraças e armas, ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se, acabrunhado, e voltou para a Babilônia. Então o juízo profano e soberbo se volta para o atual entendimento que tem da palavra de Deus. Essa sim, o fundamento do sagrado. E o fundamento é que há um Deus de vida que dá a vida aos corpos mortos. Mas, como era um juízo profano, não pode reinar sobre si próprio, sobre essa nova consciência. Chamo a atenção para os versículos 5 a 7 da primeira leitura de hoje. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga, e os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades do rei. Para que esse juízo que se vê cercado reine, é preciso que ele reconheça o erro, mas então o conteúdo desse juízo vai morrer. A consciência do sagrado que não permite ao juízo profano reinar e a nova consciência de Deus vivo forçam o juízo a definhar. Mas antes, todos os conteúdos do entendimento são reunidos e se confessa a si mesmo e a Deus o erro de soberba. E assim é
que se converte o indivíduo para o caminho de Deus. Chamo a atenção para os versículos 10 a 13 da primeira leitura. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato. Eu, que era tão feliz e amado quando era poderoso, lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Reunindo os saberes, reunião de consciências, disciplina e humildade, ou seja, saber que há um Deus, faz com que as ideias velhas sobre sagrado, morte e ciência profana se revistam de sabedoria e um novo juízo surja, mais forte, preparado para resolver os problemas do cotidiano. Eu chamo a atenção para os versículos 4 a 19a do Salmo de hoje. Voltaram para trás meus inimigos, perante a vossa face pereceram. Repreendeste as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Ou seja, um erro no próprio laço é preso, ou seja, ele tende a se repetir, e todo o mal que você faz causa mais mal para você mesmo. Quando o fundamento da razão é Deus vivo, que nos dá a vida eterna, toda a argumentação contrária é erro de retórica. A força da retórica vazia está nos lábios, como diz o Salmo. Portanto, precede a ruína, como diz o livro dos Provérbios. No Evangelho, Jesus ouve a retórica produzida pelo juízo dos saduceus e em seguida cita o fundamento. Deus é um Deus que dá vida. Por não ser um ídolo, não caminha com o que é perecível. Ou seja, Deus não caminha com nossa carne, mas com nossa alma e nosso espírito. Eu chamo a atenção para os versículos 37 e 38 do Evangelho de hoje. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Ou seja, ele ouviu toda esta retórica vazia que aqui está em silêncio, para depois proferir o seu fundamento. O seu juízo se manteve e a sua razão também. Voltando aos meus perseguidores, se meus perseguidores mudassem o rei, ou seja, renovassem o juízo, a união coesa que tem se desfaria, porque nosso Deus é um Deus de amor. E talvez então obtivessem alguma vitória, mas a disciplina de fazer o mal também se teria desfeito. Tudo por causa da falta de humildade, que é, por excelência, o rei soberbo. Meu silêncio diante deles ouve a retórica mal produzida e só tem a responder-lhes que há um Deus vivo que cuida dos humildes. Na véspera de sua paixão, Deus tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele disse: este cálice com vinho é meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Senhor, salvai-me.